Olá meus amigos, eu sou Ivan Guenter e no vídeo de hoje eu quero falar sobre aquilo que está acontecendo no Chile nesse momento e que está sendo alardeado por todos os lados como a prova da falência do modelo liberal, a prova do fracasso do liberalismo. Eu decidi entender o que está acontecendo no Chile e a primeira coisa que eu percebi com as minhas pesquisas foi que o grande motivador das manifestações que ocorreram por lá e que já deixaram cerca de 20 mortos foi o aumento da tarifa do transporte público. Um aumento esse que foi realizado, foi decretado pelo governo. Daí, qualquer pessoa que já teve a primeira aula sobre o liberalismo fica com uma pulga atrás da orelha, porque o liberalismo é justamente a doutrina de que o governo não deve controlar preços, não deve interferir no mercado, não deve garantir monopólios e etc. Exatamente o contrário daquilo que acontece no setor de transporte do Chile. Então, pesquisando mais um pouco, eu constatei algumas coisas interessantes. A primeira delas é que no Chile existe auxílio social pra caramba. Não existe essa história de que os pobres chilenos são desamparados. Inclusive, existem poucos pobres chilenos, porque, de acordo com os dados oficiais, a quantidade de pessoas vivendo em situação de pobreza no Chile é de 8%. Então vamos a mais alguns dados que me fizeram questionar essa narrativa de que o liberalismo teria falhado no Chile. Para começar, pelo Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH no Chile é de 0,84, um número próximo de países como a Finlândia e a Noruega, que são 0,87 e 0,93 respectivamente. Ou seja, o Chile tem um índice de desenvolvimento humano mais próximo de países escandinavos do que de países sul-americanos. Vamos então para coisas mais concretas. A alfabetização no Chile, a quantidade de adultos que sabem ler e escrever, é próxima de 97%, um número que aqui no Brasil nós almejamos muito alcançar. Outro dado interessante é o saneamento básico. No Chile, quase 100% das residências têm coleta de esgoto, tratamento de esgoto e fornecimento de água. E a parte interessante desse dado é que 94% do serviço é fornecido pela iniciativa privada, enquanto aqui no Brasil, aqui em Minas Gerais, nós vemos o povo tendo que cagar na fossa, nós vemos o povo tendo que cagar na sacolinha e levar para o rio, porque a Copasa não dá conta do serviço. No Chile, quase 100% das pessoas têm saneamento básico. Outro dado interessantíssimo é que o PIB per capita chileno é próximo dos 18 mil dólares, enquanto aqui no Brasil o nosso PIB per capita é perto dos 9 mil dólares, ou seja, é o dobro do nosso. Então eu quero saber onde foi aí que o tal do liberalismo falhou, ou se é o modelo dirigista de merda que nós temos aqui no Brasil que tem falhado miseravelmente. Daí vem muitos argumentos dos inimigos do liberalismo que dizem que no Chile pode existir um PIB per capita alto, mas essa não é uma métrica boa, porque o PIB per capita divide todo o PIB igualmente por todas as pessoas, e não é isso que acontece de verdade, e a desigualdade no Chile é muito grande. E nesse ponto eu tenho que concordar. A desigualdade no Chile é uma das maiores na América do Sul. Eles têm um índice de Gini que eu não vou me recordar agora, mas ele é realmente um dos mais altos na América do Sul. Enquanto sabe aonde existe um dos índices mais baixos? Na Venezuela. A Venezuela, se eu não me engano, tem o mais baixo ou o segundo mais baixo, assim, emparelhado, do índice de desigualdade. E o que nós vemos é o caos social, são pessoas morrendo de fome na Venezuela, são mercados desabastecidos, é a completa catástrofe, é a completa tragédia. Enquanto países mais desiguais, como o Chile, parecem estar numa situação muito melhor. E falemos então
do principal ponto desse vídeo aqui, que é a questão do descontentamento da população. Eu já vivi muitas manifestações, já vi muita história por aí que demonstra bem o que é uma população descontente. Na Venezuela nós temos sempre milhões de pessoas nas ruas em manifestações em diversas cidades, tomando as ruas contra o governo. Aqui no Brasil nós fizemos as maiores manifestações da história do Ocidente. Colocamos coisa de mais de 100 mil em Belo Horizonte, mais de 1,5 milhão em Copacabana, no Rio de Janeiro, colocamos quase 3 milhões na Avenida Paulista. Enquanto no Chile, o que nós vemos são manifestações que não alcançam o número de 50 mil pessoas, que predominantemente são jovens estudantes de esquerda protestando por gratuidades, exigindo passe livre no transporte público, exigindo aquelas coisas públicas gratuitas e de qualidade, como aconteceu aqui no Brasil em 2013, que depois foi revelado ser um plano lá que foi orquestrado por black blocs em parceria com partidos e organizações de esquerda para literalmente dar um golpe na democracia, para literalmente implementar as suas ideias autoritárias. E no caso do Chile a situação é ainda pior, porque, se não me engano, na quarta ou quinta-feira, a Organização dos Estados Americanos fez um comunicado atribuindo a organização e o financiamento desses protestos violentos que aconteceram no Chile a Cuba e a Venezuela, que são, no momento, os grandes bastiões do totalitarismo bolivariano que ainda resistem na América do Sul. E outra coisa que corrobora ainda mais essa teoria é que as manifestações do Chile foram promovidas por pessoas violentas que queimaram prédios, destruíram estações de metrô, fizeram realmente atos de vandalismo, atos de terrorismo. Essas manifestações foram cobertas por toda a mídia, estão sendo noticiadas, estão sendo reforçadas por partidos de esquerda. Tivemos até um senador do PT, se eu não me engano, ameaçando que a mesma coisa deveria ser feita aqui no Brasil. Enquanto as manifestações que ocorrem na Bolívia estão sendo sufocadas pela mídia de viés esquerdista, estão sendo sufocadas pelo establishment. Por qual motivo? A razão é que na Bolívia as manifestações estão sendo feitas contra o líder do sindicato de produtores de cocaína, Evo Morales, que ganhou a eleição de maneira fraudulenta. Já existem inúmeras denúncias de fraude na eleição boliviana, já existem inúmeras denúncias de fraudes na eleição boliviana, mas a mídia silencia, os partidos e organizações dos direitos humanos silenciam, enquanto tentam perseguir o governo chileno e forçar uma narrativa de que o liberalismo não deu certo. Com os dados que eu apresentei para vocês, eu realmente desafio alguém a mostrar que o liberalismo chileno não deu certo, porque eu acho que o IDH de 0,83 é mais do que justificativo para dizer que o sistema está funcionando e está dando certo. Se você gostou do vídeo, acha que eu poderia acrescentar mais alguma coisa, faça o comentário. Em outro caso, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Nós temos que desmascarar a narrativa esquerdista nesse momento. Obrigado e cliquem no sininho.